Oi, Túlio, boa noite, tudo jóia? A gente vai passar aqui sua primeira redação, alguns pontos cruciais para o seu treinamento referente a essa redação de concurso, tá? Esses elementos que eu vou trabalhar são 5 critérios que a sua banca, que é o treinamento que foi dado para você, eles estão te propondo. Então, no primeiro momento, eles propõem 5 coisas que vão ser observadas nessa primeira redação, somados, obviamente, ao objetivo, coerência, coesão, coisas que a gramática e a gente já tem um pouquinho de conhecimento a respeito disso que vai ser cobrado, ok? Então vamos avançar aqui, eu vou ter que te mandar uma sequência de vídeos, porque o WhatsApp não comporta muitos vídeos, tá bom? Primeira etapa do nosso vídeo, que é o tema maternidade nas prisões brasileiras, lembrando que tema é sempre o assunto proposto pela banca, ok? Então, os elementos bases aí são esses 5 elementos aqui que eles estão te cobrando. Título, mínimo e máximo de linhas, para você começar a observar isso. Empregar a norma culta, que é o mínimo que a gente já começa a trabalhar em textos de concurso. E não copiar trecho do texto motivador, ou seja, aquele texto que eles ofereceram lá na sua prova, né, que vai servir de elementos, de informações iniciais para você construir o seu texto, não pode ter trechos copiados, mas pode ter textos parafraseados. O que seria isso? É quando você lê, entende e escreve com as suas palavras a respeito daquilo. É como ouvir uma canção e depois escrever sobre o que aquela canção fala para você, ok? 5 aí é o aspecto que fala sobre a letra legível, ou seja, qual a letra você se sente mais confortável para escrever e que qualquer pessoa consiga ler sem maiores esforços. É a letra de forma? É a letra cursiva? Deixou você na liberdade de definir. A exigência é ser legível, ok? Vamos seguir aí. Primeiro ponto que nós vamos falar, título. O que você precisa saber sobre o título? Seguindo o nosso vídeo, parte 2, nós vamos falar do título. Nós julgamos sim o livro pela capa, ou seja, você só vai adquirir um livro, um material, quando você vê aquilo que está sendo proposto como venda. O título é a venda do seu texto, ou seja, ele vai fazer com que uma pessoa leia ou não uma reportagem, dê ou não atenção àquilo que está sendo apresentado. Conheça os critérios da banca que vai te avaliar. A banca que está avaliando esse concurso, ela acha que o título é opcional ou obrigatório? Não conheço todos os critérios da banca. Se tiver até o opcional lá aparecendo, fica a sugestão. Tome como regra ele ser obrigatório, porque o título passa a ser o seu diferencial, ok? Dicas para fazer o título, deixo sempre para o final, porque você já tem uma via aí que precisa ser percorrida, que é o tema. Se você é escravo do tema, não precisa se tornar também escravo do título. Deixe o título para definir no final. Título é o resumo daquilo que você está produzindo, ele é a bússola. Ele não vai ser a bússola do seu texto, mas o seu texto vai definir o título. Use palavras-chave do tema. Seu tema era maternidade nas prisões brasileiras. Sugestão, uma dessas palavras deveria aparecer no seu título. Nunca use o tema maternidade nas prisões brasileiras para transformar em título, tá? Isso é muito clichê. Evite títulos longos. Dicas de ouro, fica aí para você, ó. O título bem feito evidencia para a banca que você entendeu a proposta e que você sabe trabalhar com essa proposta. É como a comida bem feita, apresentada, ela é convidativa, né? E a banca vai querer experimentar o seu texto. Define os bons olhos para a leitura. Saiba a diferença entre tema e título. Tema, assunto da banca, título, autoral. Parte número 3, né, do nosso vídeo diz respeito ao limite de linhas que falava lá no item 2 da sua redação. O que é esse limite de linhas? Definiu que tinha que ser entre 20 e 30. Você fez bem o seu texto, respeitou as regras, ou seja, a via que você está andando é como placa de trânsito. Se você não transgride, você já está indo bem na sua direção. Norma culta. É importante a gente saber a diferença de norma culta e linguagem coloquial ou linguagem do dia a dia. A norma culta, então, vai ser aquela que tem tudo o que normalmente falta à linguagem coloquial, né, das regrinhas da língua portuguesa. Preocupação com a gramática, evita gírias,
Ausência de formas reduzidas, que são as abreviaturas, muito comum do internetês. Então, a linguagem coloquial permite isso, a norma culta não. Ela é feita para ser lida e vai cobrar de você essa qualidade no seu texto. Dica de ouro: use palavras que você tem certeza da escrita e evite simbologias, metáforas, coisas que vão fazer com que o seu texto exija do leitor além daquilo que está escrito. Na continuidade, vamos falar do texto motivador. Sua proposta falava assim no item 4: não copie trechos do texto motivador. O que é o texto motivador? É aquele texto usado para te situar, criar um norte, né, dentro da escrita, para que o candidato não fique perdido, né, andando como cego em tiroteio. Eles dão um texto ali que serve de base. Esse texto te alimenta de informações e a partir dele você pode começar a sua escrita. Mas aqui falava para não copiar, então isso seria extremamente rigoroso nas observações. Não tive acesso ao seu texto norteador, mas acredito que você não tenha copiado trechos dele. Ele evita também que você sofra a eliminação automática, ou seja, fuja do tema. É o grande problema das redações, sejam de vestibulares ou concurso, quando o candidato foge do tema, tá? Isso é eliminação automática. Se fugiu do tema, não vai ter nem que corrigir ortografia, se ele atendeu aos critérios, como foi a produção dele, porque ele já não cumpriu com a primeira regra aí que precisa ser avaliada. Ponto 5, letra legível. Ele te deu a permissão para escolher entre forma e cursiva. O que significa? Qual que você se sente mais confortável para escrever e que qualquer pessoa consiga ler o seu texto. Essa era a regrinha inicial.